Fala, investidores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre o resultado do Bradesco, mas antes de iniciarmos o vídeo, já deixe seu like, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado de mais vídeos como esse. O Bradesco teve um lucro recorrente de 6,8 bilhões, sendo 34,5% a mais na comparação dos 12 meses, e na comparação trimestre a trimestre, o resultado chegou a ser 7,1% a mais. O retorno anualizado sobre o patrimônio médio chegou a 18,3%, um aumento de 5,4% nos últimos 12 meses e de 0,1% no trimestre a trimestre. E o índice de eficiência operacional chegou a 45,4%, um aumento de 1,8% nos últimos 12 meses. Falando dos resultados das suas operações de seguro, previdência e capitalização, chegou a 3,2 bilhões, sendo um aumento de 104,1% no trimestre a trimestre. A receita de prestação de serviços chegou a 8,8 bi, um aumento de 4,1% no trimestre a trimestre e de 7,8% nos últimos 12 meses. Já as margens com clientes chegou a 14,1 bi, aumento de 9,8% em 12 meses e de 4,3% no trimestre a trimestre. A provisão para devedores duvidosos chegou a 3,4 bi, sendo uma queda de 39,9% nos últimos 12 meses e de 3,7% de queda no trimestre a trimestre. Vemos também que o spread bancário vem evoluindo e chegou a 9% no terceiro trimestre desse ano. A carteira de crédito expandida teve um aumento de 16,4% nos últimos 12 meses e de 6,5% no trimestre a trimestre, chegando a 77,3 bi. Como podemos ver, o lucro recorrente líquido, tanto no trimestre a trimestre como em comparação ao segundo trimestre deste ano, cresceu, sendo que as suas atividades de seguro também cresceram e representou 22,8% desse resultado, enquanto a participação de atividades financeiras teve uma representação de 77,2% desse resultado. O retorno anualizado sobre o patrimônio médio cresceu também na comparação trimestre a trimestre e na comparação com o trimestre anterior. Já o índice de eficiência operacional teve uma queda, saindo de 47,2 no terceiro trimestre de 2020 para 45,4 no trimestre atual. Olhando melhor os seus resultados, vemos que o lucro líquido recorrente foi de 6 bilhões 767 milhões, aumento de 34,5% no trimestre a trimestre e de 7,1% em comparação ao trimestre anterior. Já o lucro líquido contábil chegou a 6 bilhões 648 milhões, tendo um aumento de 58,5% no trimestre a trimestre e de 11,3% no trimestre atual, em comparação ao trimestre anterior deste ano. O resultado operacional chegou a 10 bi 591 milhões, 11% a mais do que o trimestre anterior e 44,3% a mais do que o mesmo trimestre de 2020. A sua margem financeira total chegou a 15 bilhões 702, não tendo muitas variações para os outros trimestres. Já a provisão para devedores duvidosos foi de 3 bilhões 358 milhões, queda de 3,7% na comparação ao trimestre anterior e de 39,9% na comparação trimestre a trimestre. Com isso, nos 9 meses iniciais do ano, tivemos uma queda de 49,2% da provisão para devedores duvidosos. A receita de prestação de serviços também não teve muitas alterações, e foi de 8 bilhões 756 milhões. A liquidez de curto prazo chegou a 145,5, queda de 39,1% no trimestre a trimestre e de 10,5% para o trimestre anterior. Enquanto a liquidez de longo prazo está em 115,2, queda de 5,7% no trimestre a trimestre e de 0,9% do tri anterior para esse. Como citado anteriormente, o retorno anualizado sobre o patrimônio médio chegou a 18,6%, aumento de 3,4% no trimestre a trimestre e de 1% para o tri anterior. O índice de eficiência operacional ficou em 46%, tendo uma queda de 1,6%. O lucro líquido recorrente por ação dos últimos 12 meses foi de 2,72, e no trimestre a trimestre teve um aumento de 37,2%. Já para o trimestre anterior deste ano, teve um aumento de 7,3%. A sua relação preço sobre lucro está a 7,1%, tendo uma queda no trimestre a trimestre de 17,1% e do trimestre anterior para este de 24,2%. Isso é reflexo da sua queda nas cotações e de um resultado sólido, recorrente. Já o dividend yield chegou a 5,5%. Falando do índice de inadimplência, houve um aumento tanto no trimestre a trimestre quanto do trimestre anterior para esse trimestre, chegando a 2,6%, enquanto no trimestre anterior estava a 2,5% e no trimestre a trimestre estava a 2,3%. Enquanto o índice de inadimplência de 60 a 90 dias chegou a 3,2%, aumentando 0,01% na comparação ao trimestre anterior e 0,5% na comparação do terceiro trimestre de 2020 para esse trimestre.
Agora que já vimos alguns dos seus indicadores de resultado, me diga aqui nos comentários, você investe no Banco Bradesco ou pensa em investir? E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado de mais vídeos como este. Até o próximo vídeo.